Alta Tensão na área e o programa de hoje tem o que vai na sua cabeça com o tema coragem. E na palavra de Deus a gente tem mensagem com o pastor Lelo, o que você leva na sua mochila na caminhada com Cristo. E no Pulso a gente tem o testemunho da Tânia, que trabalha aqui com a gente na nossa igreja. E no quadro pra fechar Pit Stop a gente vai falar de célula, pequeno grupo, grupo caseiro, grupo familiar, como você quiser. O Alta Tensão tá recheado e hoje a gente começa agora. Fala galera, beleza? Tá começando mais um Alta Tensão, mais um programa desta 7ª temporada, é isso mesmo. São 7 temporadas onde a gente tem feito esse programa com tanto carinho, especialmente para você que tá assistindo aí do outro lado da televisão. Quem sabe na televisão também, digital no carro, quem sabe até pelo YouTube, enfim, de alguma maneira pela Rede Super, no site da Rede Super, em todo o Brasil, em todo o mundo, por essa rede mundial de computadores. E eu quero desejar bem-vindo para você. Este é um programa produzido pela Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. A gente já faz alguns anos esse programa, com muito carinho, muita dedicação, uma equipe maravilhosa. E a gente tem bastante coisa. Hoje eu tô sozinha, a Jade não tá aqui, como vocês podem perceber. É isso mesmo, não tá aqui, não achou. E a gente continua mesmo assim. Mas eu quero convidar você agora, sem enrolar muito. Eu quero começar com o quadro O que vai na sua cabeça, que sempre coloca um ponto de interrogação na nossa cabeça para a gente meditar, pensar, de repente correr até atrás, ou hoje em dia correr atrás, no Google, e a gente vai falar hoje sobre coragem, isso mesmo, sobre coragem. Eu sei que você sabe o que significa coragem, é lógico, mas hoje a pergunta que vai ficar é se vocês têm coragem, realmente. É sobre coragem, né, direção? Não vamos enrolar muito aqui. Isso, ó, ouviu a voz da direção. E por isso, sem enrolar muito mais, o que vai na sua cabeça? E hoje, no que vai na sua cabeça, a gente vai perguntar pro pessoal sobre coragem. Será que os cristãos são corajosos, como Jesus ensinou? É isso que a gente vai saber. Vamos lá? Qual a coisa mais corajosa que você já fez? Não sei. Oi. Então, Ai, meu você é uma pessoa corajosa? Deus. Mais ou menos. Por quê? Porque sim, sei lá. Sim. Por quê? Não sei. Você se considera uma pessoa corajosa? Depende da situação. Vem comigo. Olá! Aqui é uma entrevista pro Alta Tensão. Você se considera uma pessoa corajosa? Sim, Por quê? Conte-nos. porque quando bate um medinho, eu lembro de Jesus. É isso aí. A coragem vem. Oi. Oi, gente. Tudo bem? Você se considera uma pessoa corajosa? Mais ou menos. Eu sou bem medroso, pra dizer bem a verdade. E o que você tem mais medo? Eu tenho medo de pular de paraquedas. Pular de paraquedas? Ou saltar de paraquedas. Saltar. Qual o ato mais corajoso que você já fez? Pular de paraquedas. Pular de paraquedas? Eu sempre quis pular de paraquedas. É massa. É massa? E qual foi a experiência? Parece que você tá voando mesmo. É bem legal. E qual a pessoa que vocês consideram mais corajosa, assim, na sua visão? Olá, gente! Quem é a Júlia? Você! E aí, Júlia? A gente sabe o seu nome. Paparazzi, oi. E aí, você é uma pessoa corajosa? Como eu sou demais. Eu sou corajosa. Qual o ato mais heróico que você já fez? Bom, tiveram muitos. Pode contar uma experiência pra gente? Então, foi quando meu irmão pulou em cima de mim e eu tive que me safar dessa. O meu irmão é o Felipe. Felipe? Ok, a célula dele é por aqui? Não sei, ele vai no louvor e ele é irmão do Pedro. Ok. E na Bíblia, qual a pessoa mais corajosa pra você? Não sei, eu não sei. Aquele lá, eu esqueci o nome dele agora, aquele que saiu da baleia, sabe? Saiu da baleia? Aham. Você não lembra o nome dele? Eu me esqueci, eu sou esquecida. Então, vou pegar o pessoal. Pessoal, com... Moisés. Isabelle.
Isabelle, minha xará, olha, outra Isabelle, gente, que alegria. Já salvei um porquinho da Índia. Já salvei um hamster. Ah, ela salvou um hamster, mas a minha irmã matou o meu, né? Não consegui fazer isso. Ai, que pena. Olá, gente, tudo bem? Desculpa atrapalhar. Quem aqui é o mais corajoso? Eu. Por quê? Eu não sei. Por que eu tenho coragem? Ué, mas não sabe. Mas eu sou corajoso. Ah, ele só sabe que é corajoso, mas não sabe por Eu tenho a quê. convicção de que eu sou corajoso. Ah, ele tem a convicção. Tem coragem? Eu diria que eu tento. Tenta ter coragem. Mas quando você se tornou líder de célula, você não ficou com um friozinho na barriga, assim, tipo, ai meu Deus. Ah, irmão, assim, né? É complicado, né? Porque você vai dar a palavra, assim, aquele frio na barriga. É complicado. Oi, gente, tudo bem? Olá. Então, vocês são corajosos? Sou. Por quê? Bom, porque... Bom, na verdade eu não sou corajoso. Você não é corajoso? Não. Você quer ser corajoso agora? Quero. Então eu te desafio a ir lá no palco e orar por uma pessoa. Uma pessoa lá no palco? É. Sobe lá e ora. Posso orar pra sua vida? 5 minutinhos? Ou menos? 30 segundos? Agora mesmo? Agora. Agora mesmo? Agora. Eu aqui. Não, acho que não. Não? Daqui a pouco eu vou. Não, tem que ser agora. Tem que ser agora. Tem que ser agora? Tá bom. Ah, olá. Você é uma pessoa corajosa? Pra quê? Pra tudo. Não, Não. Você tem muito medo. geralmente. Do que, mais ou menos? De entrevistas. De entrevista. Olha só, então esse medo você está superando. Você está ficando corajoso. Mais ou menos. Mais ou menos. Acho que até o final da nossa entrevista, então, você já vai estar corajoso. Pode ser. Pode ser que sim. Heroísmo, sobre coragem. Então, o seu ato heróico seria... Isso aqui. Seria fugir da entrevista. Sim, se possível, tacar tudo pro alto. Ai, meu Deus. Só não tá com o microfone. Qual o ato mais heróico que você já fez? O ato mais heróico? Deixa eu ver. Foi. Lembrei. Foi salvar grupo de chilenos que estavam furando a fila de um parque do Beto Carreiro. E daí eu fui lá e falei pro tiozinho: ei, elas estão furando a fila. E elas foram retiradas. Você é uma pessoa corajosa? Sou. É uma pessoa corajosa? Sim, me considero. Ah, então eu te desafio a conversar com aquele pessoal ali. É um ato corajoso. É. Conversar com eles, fazer novas amizades aqui na igreja. Pode ser. Então vamos lá? Vamos. Aí você pode perguntar o nome deles, perguntar a célula. Você frequenta a célula? Oi? Frequenta uma célula? Sim. Converse com eles. Oi, gente, tudo bem? Opa, você viu que eu sou corajosa. Quem não é, são eles. Né? Pois é, todo mundo sumiu, gente. Qual o ato mais heróico que você já fez? Conversar, dando entrevista na atenção, comendo. Seria isso? Não era isso, né, meu? Sacanagem que eu tô comendo aqui. Só fale, qual o seu ato heróico? Qual o ato mais heróico que você já fez? Eu já fiz? É. Eu já fiz. Falar aqui com vocês. Então, Tarek, o que seria coragem na Bíblia, hein? Nos diga. E aí, galera, hoje eu vim conversar com você sobre coragem, né? Eu que tô aqui nesse lugar alto, sou uma pessoa que tem medo um pouco de altura, fico meio receoso de estar em lugares altos, mas eu aprendi com Deus que coragem não é a ausência de medo. Coragem é você enfrentar o seu medo. Todos os homens de Deus, todas as pessoas de Deus e as que não são de Deus também, as que não têm vida com Deus, têm medo. Mas a Bíblia diz: seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor seu Deus, estarei contigo em qualquer lugar para onde você for. Ele disse isso para Josué antes dele conquistar uma grande cidade. Eu vim dizer para você conquistar as coisas que Deus tem para sua vida, nunca vai parar de existir medo, mas você tem que enfrentar o seu medo. Essa é a verdadeira coragem que Deus diz para você ter.
você assistiu o que vai na sua cabeça e tomara que você tenha entendido um pouco mais sobre coragem. Você que se acha uma pessoa corajosa para enfrentar os problemas dessa vida. Gostou dos efeitos especiais? Isso aí, tem que ter a criatividade. A Ju vai ter uma criatividade, vai colocar agora um som de corajoso. Gostei disso. Boa, muito bem. Mas a gente quer continuar esse programa, não vou enrolar muito porque tá recheado, tem muita coisa, mas eu quero convidar você a entrar nas nossas redes sociais para você curtir, compartilhar o nosso programa, os nossos quadros, entrar em contato, ver os bastidores deste programa. A gente tem Instagram, tem Facebook, mas eu vou dar esses dados agora para vocês, enquanto você vai assistindo, já vai entrando e compartilhando. O nosso Instagram é @Alta Tensão TV Oficial. Entra lá, você vai ver as nossas gravações. E também tem o nosso Facebook, facebook.com/Alta Tensão TV. Se você procurar Alta Tensão TV, acha muito fácil. Procura lá, mais de 100 programas para você assistir, compartilhar com as pessoas, enfim. Estamos lá. E agora a gente vai com o quadro... E agora a gente vai com a palavra de Deus, que nunca falta nesse programa, porque a gente acha ela a coisa mais importante. Sempre é tudo baseado na palavra de Deus, mas agora é um momento onde a gente vai ouvir uma passagem de Lucas 9, onde faz até uma pergunta para você. O que levar na sua caminhada com Cristo? Na sua bagagem, na sua mochila, tem algumas coisas essenciais, algumas prioridades que você precisa levar nessa caminhada da vida quando você caminha com Jesus Cristo. E é essa palavra que a gente vai assistir agora com o pastor Lelo, ele que é pastor de adolescentes aqui da nossa igreja e vai compartilhar agora um pouquinho de Lucas 9. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que falou muito ao meu coração. É um texto que está lá em Lucas capítulo 9. Jesus, ele está indo em direção a Jerusalém, porque ele vai ser crucificado. E nessa última caminhada, ele está ali com os seus discípulos e ele aproveita, claro, esse tempo para ensinar, para ministrar ao coração desses homens. E nessa caminhada tem 3 coisas que eu gostaria de compartilhar com você rapidamente, que Jesus compartilhou com eles, que estava no coração daqueles homens, mas que também tem que estar, são 3 atitudes que tem que estar na minha e na sua vida, no nosso caminhar com Cristo. A primeira atitude que você tem que ter ao estar ao lado de Jesus é uma atitude de amor, é uma atitude de aceitação. Como assim, Lelo? Olha só, quando Jesus estava indo para Jerusalém, ele passa por um vilarejo samaritano. E lá as pessoas não aceitam hospedar Jesus. 2 discípulos, então, Jesus se revoltam e falam: Senhor, vamos mandar fogo do céu aqui nesse vilarejo. E Jesus, na hora, diz para aqueles homens assim: não é essa atitude que eu quero. É uma atitude de amor. Mano, se você quer andar ao lado de Jesus, você tem que aprender a ter uma atitude de amor. Sabe? Deixar de lado toda a mágoa, todo o ódio, toda a raiva, principalmente que nós temos de pessoas, de situações, e deixar o amor de Jesus constranger a sua vida. Ministrar o seu coração, porque quando você está do lado de Jesus, esse amor maravilhoso, ele é a fonte de todo amor, ele vai transformar a sua vida. A segunda atitude que eu vejo no coração daqueles homens é uma atitude de deixar as coisas desse mundo, deixar as coisas materiais desse mundo para trás e seguir a Cristo. Naquela caminhada ali, um homem chega para Jesus e fala: Senhor, eu quero te seguir. E Jesus diz para ele assim: o filho do homem não tem aonde repousar a cabeça. Você está disposto a seguir essa vida? A mensagem de Cristo foi muito clara, e essa mensagem é para mim e para você. Nós vivemos num mundo hoje cheio de materialismo. Cara, você é definido pelo que você tem, pela marca que você usa. Sabe? E você ter uma vida com Jesus é totalmente o contrário disso. Você tem que ter uma atitude contra o materialismo desse mundo, contra a posse.
Bicho, se você quer seguir a Jesus, você tem que entender que você vai ter que renunciar a si mesmo, renunciar muitas vezes às coisas materiais para seguir a Cristo. E essa segunda atitude que ele deixa para nós. E a terceira atitude, Jesus quase chegando ali em Jerusalém, a terceira atitude é que ele fala sobre o trabalhador que está arando e que não pode olhar para trás, porque se você está trabalhando aqui, né, você não pode ficar olhando para trás, porque senão você não consegue trabalhar direito. Então a terceira atitude que Jesus deixa para nós é: não viva do passado, não viva das coisas do passado. Eu tenho uma história bem rápida para compartilhar. Muito tempo eu vivi do meu passado, achando que eu não ia conseguir fazer mais nada, porque eu comecei 4 faculdades e não terminei nenhuma. Então eu me autodeclarei: eu começo tudo e não termino nada. Mas então eu fui, terminei a minha primeira faculdade, fiz teologia, depois fiz psicologia e entendi que eu tinha que olhar para frente, para Jesus, para minha esperança. É Ele que me muda. Eu não sou feito do meu passado. E essas 3 atitudes que Jesus quer deixar contigo, que você ande junto com Ele, né? Que você não fique preso às coisas desse mundo, que você não fique preso ao seu passado, porque em Jesus tudo se fez novo, e que você tenha uma atitude de amor. Que essa mensagem fale ao seu coração, tá? Que Deus te abençoe muito e que o Espírito Santo continue ministrando na sua vida. Você assistiu a mensagem com o pastor Lelo, ele falou um pouco de Lucas 9, espero que você tenha gostado. Para você que quer assistir de novo essa mensagem, está aqui na nossa tela, o nosso canal do YouTube. Anota aí, youtube.com/altatensãotv. Você já decorou, eu sei, e se você não decorou, está aqui na tela, está esse link para você acessar ou procura Alta Tensão TV, vai achar muito fácil. Mas além dessa dica que eu acabei de te dar hoje, eu quero dar uma dica para você de ouro, um livro sensacional que eu li e achei fantástico. A galera aqui da igreja, alguns já leram, a gente usa ele como uma ferramenta. Eu quero que a minha direção dê aqui o livro para mim. Muito bem, este livro que você vai ver agora, a capa dele, é o Mentores Segundo o Coração de Deus, do pastor Wayne Cordeiro, ele que é lá de uma igreja dos Estados Unidos, do Havaí. Ele escreveu esse livro aqui, que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida devocional. Por isso eu quero indicar para você, procure nas livrarias da sua cidade, nos sites para comprar, vale muito a pena, anota aí, você pode assistir aqui na tela o título e o autor, Mentores Segundo o Coração de Deus, Wayne Cordeiro, e eu tenho certeza que não vai se arrepender desse investimento na sua vida. Fala sobre você ter uma vida devocional, como fazer, a ferramenta, ensina, tem exemplo prático aqui desse pastor, que é um pastor abençoado, um homem de Deus, que Deus tem usado ali no Havaí. E eu quero indicar aqui para vocês, porque coisa boa a gente precisa falar, precisa indicar, e tá aqui. Vou devolver para minha produção. Aí, opa, valeu, diretor. Isso aí. Continuando o nosso programa agora, a gente quer assistir um pouco, a gente quer ouvir um pouco do testemunho da nossa querida Tânia, ela que trabalha aqui, faz toda a gerência do Ministério de Comunicação aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba, e a gente tem a honra de receber o testemunho, de ouvir e assistir o testemunho da Tânia aqui no nosso quadro Pulse. E é com vocês que a Tânia vai conversar agora. Olá, está começando mais um Pulse aqui para você, e hoje você vai conhecer o testemunho da Tânia Santos. Então fique ligado no Pulse. Bom, estamos aqui com a Tânia. Olá, Tânia, tudo bem? Olá, tudo bem? A Tânia tem um testemunho muito legal e você vai conhecer um pouquinho mais da Tânia. A Tânia trabalha aqui na comunicação há quanto tempo já? Quase 20 anos. Quase 20 anos aqui na comunicação? Faz bastante tempo. Uhum. Nossa, praticamente fundou o ministério, né? Tô desde o começo. Olha aí. Assim, pensando como Ministério de Comunicação, eu sou desde o começo. Que benção, olha. Então, toda uma experiência já passou por tudo, né? Desde câmera, você corta os vídeos lá que vai pra Rede Super, faz um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. Ajeita as escalas da galera que estão na câmera, enfim.
Eu já tenho um pouquinho de conhecimento, vamos por assim, né? Então agora você vai conhecer agora o lado mais, não sei, mais espiritual, talvez um encontro que ela teve com Jesus. E então nos conta um pouco. Chega de eu falar, agora é sua vez. Bom, eu não tenho como falar da minha experiência com Jesus se eu não falar um pouquinho da minha família, porque foram eles que fizeram com que eu chegasse a conhecer Jesus. Eu sou de uma cidade pequenininha, interior do Paraná, sou de Mandaguari, e o trabalho, vou falar do trabalho da Igreja Batista, começou lá na casa do meu avô. Eles não eram cristãos, veio um missionário, se apresentou para eles e começou um estudo bíblico na casa deles. E nisso, a família veio a se converter. Meus avós se converteram, já tinham os filhos, e os filhos foram crescendo aí com Jesus. E desse veio o processo, e eu tenho o que fez assim mudar a minha vida foi através do testemunho da minha mãe, do comprometimento que minha mãe tinha com Jesus, de eu vê-la fazendo as devocionais, oração. E eu fui criada num lar cristão. Meu pai também era cristão. Hoje eu não tenho mais meus pais, eles já faleceram, por isso eu vou falar sempre nessa questão do passado. Mas eu lembro que desde pequenininha, eu junto com Jesus, cresci, né? E fui ensinada na escola bíblica dominical, falava muito em inferno. E eu tinha aquela coisa de inferno, de fogo, não sei o que, e eu morria de medo de morrer, porque se eu morresse eu ia para o inferno, eu tinha esse desespero. Mas eu lembro quando Jesus mudou a minha vida, e eu posso falar que esse medo da morte acabou nesse momento. Não posso falar o que aconteceu. Eu estava num culto na minha igreja, um pastor estava pregando, e ele, no final do culto, eu não lembro nada da mensagem, mas no final do culto, ele fez o apelo, quem queria aceitar Jesus. Bom, pensa, filho de crente, crentinho crescendo no lar cristão, então todo mundo pensando que era crente. Já sabia, já estava ali. Já estava com o meu pezinho no céu lá. Mas, naquele dia, eu senti que eu precisava tomar uma decisão. Bom, eu tinha 11 anos nessa época, e eu fiquei morrendo de vergonha de aceitar o apelo e ir lá na frente. Mas ali no meu cantinho, lá no banco, eu orei e pedi para Jesus entrar no meu coração. Quando eu cheguei em casa, foi uma coisa interessante, assim, depois no outro dia, eu falei com a minha mãe sobre isso, né? Aí minha mãe olhou para mim, mas por que você não foi lá na frente? Eu falei assim, mãe, fiquei com vergonha. Mas eu orei, falei com Jesus e Jesus entrou no meu coração. Então, nesse dia, para mim, foi um marco da minha vida onde mudou. Porque as pessoas pensam aquela coisa, dentro da igreja, você não... O que muda na tua vida? Muda quando Jesus entra na tua vida. Entra. Porque tem muitas pessoas que estão aí 30, 40, 50 anos, cresceram dentro da igreja. Vivendo uma vida religiosa, né? E não uma vida de relacionamento com Deus, né? Que era o que você começou a fazer, né? E essa questão, né? Então você não tinha pecado? Todos nós temos pecados. E todos nós precisamos desse encontro com Jesus. Isso mudou muito a minha vida. Só que como criança ainda, né, quase chegando na adolescência, teve algumas situações assim que acabou, não que Jesus tenha esfriado na minha vida, mas esse momento acabou passando meio que despercebido mais pra frente. E veio minha adolescência, mas eu sempre muito comprometida. Posso falar assim da minha família, dos meus irmãos, eu que nunca me afastei de Jesus, nunca saí dos caminhos de Jesus. E eu passei, acabou assim, me esquecendo desse marco. Eu me lembro quando eu vim para Curitiba, ou um pouco antes talvez, e que sempre estava falando, quando você aceitou Jesus? E eu, quando criança ali na escola bíblica, e alguns líderes, passava aquela ideia que a salvação era um processo. Mas nunca falaram que a salvação é um processo, que realmente eu concordo com isso, mas que é a partir do momento que você entrega a tua vida, a tua decisão, a tua mudança de vida. E eu comecei a falar, mas quando foi? Eu comecei a lembrar, e eu lembro que eu orei. Eu falei assim, Deus, eu sei que eu entreguei minha vida para Jesus, mas quando foi isso?
E Deus me trouxe Trouxe a memória. lembrança exatamente daquele dia, aonde estava, como estava, e as palavras que eu falei, e a conversa com a minha mãe. Foi muito interessante. E aí eu, assim que... Hoje estou aqui, tenho 2 filhos, os 2 estão na igreja. Grandão já. E eu falo, o meu exemplo, que eu estou hoje aqui, continuo e posso ensinar meus filhos. Falo que eu e minha casa serviremos ao Senhor através do que eu via. Com a minha mãe, que foi meu exemplo de fé, de mulher que, mesmo com poucos estudos, com a situação que estava, ela nunca se afastou de Jesus. Passou por vários problemas, mas era ali. Todos os dias eu via minha mãe lendo a Bíblia, minha mãe orando pelos seus filhos, e isso para mim foi algo muito marcante. E uma coisa também, se dá para eu poder falar, uma coisa que aconteceu, eu tinha 20 anos, né, que também foi um marco na minha vida, de olhar assim, Deus nunca afastou, e eu pude sentir como lá, Davi falando lá no Salmo 23, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte. Aconteceu isso comigo. Uma vez eu estava na praia passeando perto, na beirada do mar, e eu perdi o chão e acabei me afogando. Foi algo que eu me lembro hoje, foi assim que era para estar com Jesus naquele momento. A gente não sabia nadar e caiu no buraco. Caí no buraco, e mesmo que eu soubesse, estava com umas ondas bem fortes, caí no buraco, e eu comecei a tentar se salvar sozinha, né? Se bater. E eu me lembro que a hora que eu perdi o último fôlego da minha vida, eu fechei os olhos, eu não posso falar assim, mas eu lembro daquele momento onde que tudo se apagou. Eu falei, Senhor, estou contigo. Estou nas tuas mãos. E eu achei que naquele momento era eu encontrar com Jesus. E eu apaguei. E sabe, é uma situação que parece assim, é tão ruim, não, mas para mim essa situação de lembrança é tão gostosa, porque eu lembrar que mesmo numa situação dessa, eu senti Deus tão perto de mim. Cuidando de Deus você. Cuidando, porque no último fôlego, onde que muitas pessoas estão no desespero, eu pude estar nos braços de Jesus. Depois me salvaram, tiraram, e eu pude lembrar disso. E são 2 momentos assim que eu não esqueço dos cuidados de Deus comigo. O momento que eu entreguei a minha vida para Jesus, e o momento que Jesus me salvou da morte. E eu posso hoje testemunhar, que falo que realmente quando você entrega a tua vida para Jesus, Ele vai estar com você em todos os momentos, mesmo no vale da sombra da morte. Amém, amém. E o mais legal é que você, sendo mãe hoje, você tendo a sua mãe como exemplo de mulher de Deus, de relacionamento, hoje eu vejo os seus filhos, né, bem engajados aqui na igreja, fazendo quase tudo, né? E tendo a mãe em casa também presente aqui, a família toda servindo a Deus, é como a história se repete, né? Quando Deus abençoa lá atrás e você segue o exemplo, Deus abençoa você, e hoje você... E com certeza seu filho vai um dia falar assim, eu lembro da minha mãe, né? Nessa situação, naquela situação. Não, e uma coisa interessante é que muitas pessoas que foram criadas num lar cristão, pode olhar nesse exemplo, né? E o meu testemunho, eu posso falar tanto para uma pessoa adulta, falar o que Jesus fez na minha vida, quanto para uma criança. E essa importância de quanto antes você ensinar e você entregar a vida para Jesus, quanto isso é importante. Porque eu tive essa minha experiência com Jesus com 11 anos, e eu posso falar, o meu filho mais velho, o Thomas, teve com 6. Ele conta o testemunho dele com 6 anos. O meu mais novo já teve um pouquinho mais velho, mas foi nessa idade. Então, eu posso falar que realmente é um privilégio poder conhecer Jesus desde pequeno, porque desde pequeno eu posso servi-lo com mais amor, com mais intensidade, sem também ter experimentado muitas coisas que outros se arrependem, né? Que bênção. Obrigado por você compartilhar um pouquinho da sua vida com a gente aqui do Alta Tensão.
E a gente se vê no próximo Pulse, né? Com um testemunho de alguém outro, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. viu? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Continuando aqui o Alta Tensão, que hoje está muito especial. Infelizmente, minha amiga Jade não pôde estar aqui, mas está especial pelo conteúdo recheado. Você assistiu aí o Pulse com o testemunho da Tânia, você assistiu a mensagem com o pastor Lelo e você assistiu o que vai na sua cabeça sobre coragem, mas agora a gente tem um pouquinho mais o último quadro do programa, o último quadro de hoje, desse programa inédito, mas lembrando que o Alta Tensão, ele passa todo dia um programa, todo dia não, toda semana um programa inédito aqui pela Rede Super, todo sábado, 1h30 da tarde, e você pode assistir algumas reprises durante a semana, durante a madrugada, mas todo sábado, 1h30 da tarde, aqui pela Rede Super. E agora a gente vai para o último quadro, que é o Pit Stop. Ela que começou com o seu canal do YouTube e a gente a convidou para participar aqui do Alta Tensão, que também é muita coisa boa, muito conteúdo bom que a Gi vai trazer aqui pra gente. E hoje é sobre célula. Eu não sei você, mas eu sou fã de célula. Sou muito fã do pequeno grupo, grupo caseiro, grupo familiar, como você queira chamar o seu pequeno grupo, sua célula, mas eu sou muito fã porque é uma ferramenta sensacional onde, se você, independente do tamanho da igreja, maneira de estar junto, evangelizar, trazer comunhão, você poder compartilhar com o seu irmão em Cristo, para os seus amigos e quem sabe até, né, pessoal, casar. Olha aí, ó, minha esposa, conhecendo a célula, você que está solteira, aquela coisa, fica a dica, não fique em casa durante a semana, vai para a sua célula, vai para o seu grupo familiar que você pode achar a sua esposa. Som de casamento, Ju? Muito bem, isso mesmo. Então, se você queria uma dica sobre célula, um incentivo, meu amigo que está casando, ou que está solteiro e quer casar, ficou a dica. E por isso, eu quero ouvir mais um pouco. A Gi vai trazer pra gente, agora no Pit Stop. Oi, minhas ovelhinhas, sejam bem-vindos a mais um programa. Estamos aqui no Pit Stop. E para você que não sabe o que é o Pit Stop são dicas rápidas sobre alguma coisa. E hoje o tema é célula. O que é célula? Como nasce? Como se multiplicam? Quando a célula surgiu? Como elas funcionam? Tudo isso e muito mais aqui no Pit Stop. Olá, gente, eu sou Isabelle Almeida e estamos em mais um Pit Stop. E hoje nós vamos responder a pergunta: o que é uma célula? O que é uma célula para você? Sim, você deve estar pensando em uma célula do corpo humano. E é exatamente o que uma célula da igreja quer representar. A célula em uma igreja representa a menor parte do corpo de Cristo. E é onde as pessoas irão se reunir em comunhão para falar sobre Jesus. Além de célula, a célula pode ter vários nomes, os encontros no caso. Pode ter nome de PG, grupo de encontro, grupo de louvor, enfim, o nome que você quiser dar pro seu encontro de células, você pode dar. E tem uns líderes de célula que dão nomes às suas células. Isso é uma outra dica que fica aqui pra vocês. E chegamos mais ao final de um outro encontro... Falei muito rápido. E chegamos ao final de um... Terminando o nosso programa agora, infelizmente está acabando. Espero que você tenha gostado. E agora, estamos terminando o nosso programa, infelizmente. Mas eu convido você de novo a acessar as nossas redes sociais, página do Facebook, Instagram, tá tudo aqui na tela. E acompanhar a gente, vai ser um prazer, a gente faz com muito carinho para vocês. Que Deus te abençoe. Valeu, galera. Boa semana. Tchau, tchau. Bom trabalho, Ju. Tchau, 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 tchau.